Santa Catarina se apresenta ao Brasil como um fragmento da Europa transplantado para os trópicos, um estado de serras imponentes coroadas por araucárias, vales recortados por rios de águas frias e cidades cuja arquitetura metódica exala uma sensação de ordem e progresso. É uma terra de praias deslumbrantes e de um frio que convida ao recolhimento. Um cenário que parece pintado com as cores da tranquilidade e da prosperidade. Contudo, sob essa fachada de civilidade impecável, o solo guarda memórias de uma violência brutal. E a névoa que desce das montanhas parece carregar os sussurros de histórias que foram intencionalmente silenciadas. A ordem aparente é apenas uma fina camada de gelo sobre um lago profundo e escuro, onde habitam segredos ancestrais, conflitos sangrentos e entidades que o tempo não conseguiu apagar, provando que nem todo silêncio significa paz. Às vezes ele apenas esconde os gritos. A história oficial, contada em livros e monumentos, celebra os pioneiros, a indústria e a superação, mas raramente menciona o custo humano sobre o qual esse desenvolvimento foi erguido. Ela apaga as valas comuns de guerras esquecidas, ignora os lamentos que ecoam nos corredores de instituições desumanas e ridiculariza as crenças antigas como mero folclore. Mas a Terra não esquece. Os fantasmas do passado não se importam com versões oficiais. Eles permanecem como cicatrizes na paisagem, manifestando-se em campos de batalha, edifícios abandonados e até mesmo em praias turísticas. Hoje faremos uma jornada por essa Santa Catarina oculta, desenterrando 5 histórias macabras onde os mortos se recusam a ser esquecidos. 5 lugares onde a linha tênue entre a realidade e o pesadelo se desfaz completamente, provando que o verdadeiro terror está naquilo que tentamos desesperadamente esconder. Portanto, antes de mergulharmos nas sombras, convidamos você a se preparar. Apague as luzes, aumente o som e concentre-se, pois as narrativas que se seguem não são para os fracos de espírito. Elas são um teste para a sua coragem e para a sua percepção da realidade. Então, sente-se, respire devagar, escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. E enquanto se prepara, diga nos comentários se você é de Santa Catarina ou se já ouviu falar de alguma dessas lendas. Sua história pode ser a próxima a ser contada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhuma de nossas investigações sobre o desconhecido. A sua jornada para o abismo começa agora. Nossa primeira parada nos leva a uma ferida aberta na história de Santa Catarina. Uma vasta e melancólica paisagem no meio-oeste do estado. Aqui, entre campos varridos pelo vento e florestas de araucárias que se erguem como sentinelas silenciosas, ocorreu um dos mais brutais e esquecidos massacres do Brasil: a Guerra do Contestado. Entre 1912 e 1916, um conflito messiânico e social opôs sertanejos caboclos, guiados por monges e uma fé desesperada, contra as forças poderosas da República. O resultado foi uma carnificina que ceifou mais de 10.000 vidas, com vilarejos inteiros sendo incendiados e seus habitantes dizimados. A história oficial tratou de minimizar a tragédia, classificando-a como um conflito localizado de fanáticos, mas a terra, encharcada de sangue inocente, nunca permitiu que o esquecimento trouxesse paz. Dizem os moradores mais antigos da região que a guerra, para os mortos, simplesmente nunca acabou. As milhares de almas que foram arrancadas da vida de forma violenta, sem rituais, sem sepulturas e sem justiça, permaneceram presas a este plano, condenadas a um purgatório gelado nos campos onde tombaram. A assombração do contestado não é a de um único espírito, mas de um exército inteiro de espectros. São soldados, sertanejos, mulheres e crianças, todos eles presos em um ciclo de repetição, reencenando eternamente as batalhas, as emboscadas e a agonia de seus últimos momentos, completamente alheios à passagem de um século. Eles ainda marcham, ainda lutam e ainda morrem, noite após noite, sob um céu que não lhes oferece descanso. Os relatos que emergem dessa região são tão vastos quanto o próprio território assombrado. Fazendeiros e viajantes que cruzam as estradas de terra em noites de neblina densa juram ter visto o impossível: colunas de soldados esfarrapados marchando em silêncio, com olhos vazios e armas espectrais que se dissolvem na bruma ao se aproximarem. Em noites calmas, o vento traz consigo sons que não deveriam estar ali: o toque distante de uma corneta de guerra, o eco de tiros de fuzil e, o mais perturbador de tudo, os gritos de homens em agonia, como se um combate invisível estivesse ocorrendo no vale logo abaixo. Entrar nas matas da região é sentir uma pressão opressiva, a sensação inequívoca de estar sendo observado por incontáveis olhos invisíveis,
os olhos de sentinelas fantasmas que ainda guardam seu território perdido, até hoje. A região do Contestado é um lugar onde o passado é uma presença física e ameaçadora. A crença local adverte que os fenômenos se intensificam terrivelmente durante o mês de agosto, data que marca o aniversário de alguns dos piores massacres, como se a memória da dor se tornasse mais forte. Não se trata apenas de um lugar assombrado. É uma nação fantasma, um território inteiro mantido refém por sua própria história trágica. A pergunta que fica não é se os espíritos ainda estão lá, mas se a Terra um dia conseguirá cicatrizar uma ferida tão profunda, ou se os ecos dessa guerra esquecida estão condenados a ressoar para sempre. Um lembrete sombrio de que algumas batalhas nunca terminam. Deixando os campos de batalha para trás, nossa jornada nos leva a um vale isolado no município de Anitápolis, onde se ergue um monumento colossal ao sofrimento humano. O Hospital Colônia Santana. Fundado em 1941, este complexo psiquiátrico foi por décadas um depósito para os indesejados da sociedade. Sob a justificativa de tratamento, milhares de pessoas foram submetidas a um pesadelo de superlotação, abandono e práticas médicas bárbaras. Eletrochoques aplicados sem anestesia, lobotomias que aleijavam a mente e um isolamento desumano eram a rotina. Muitos dos que entraram por seus portões nunca mais saíram, morrendo em completo desamparo. Seus corpos frequentemente descartados em valas anônimas, perdidos para a história e para suas próprias famílias. O hospital era menos um lugar de cura e mais uma fábrica de dor. Com o tempo, as práticas mudaram e partes do complexo foram desativadas. Mas a energia de décadas de angústia não se dissipou. Ela se infiltrou na própria estrutura dos pavilhões abandonados, manchando as paredes com uma tristeza que pode ser sentida fisicamente. A lenda sustenta que as almas dos pacientes que pereceram ali, em um estado de confusão e dor excruciante, jamais encontraram o caminho para o descanso. Eles permanecem presos nos corredores escuros e nas celas vazias, revivendo o trauma de seus tratamentos e a agonia de seu esquecimento. A assombração da Colônia Santana não é a de um fantasma com uma história, mas a de uma consciência coletiva de sofrimento, um lamento perpétuo que se recusa a ser silenciado. Exploradores urbanos e funcionários que precisam transitar pelas alas em ruínas descrevem um ambiente de terror psicológico absoluto. O som mais comum é o de um choro abafado que parece vir de dentro das paredes, por vezes se transformando em gritos de pânico que ecoam pelos longos corredores. Vultos escuros são vistos se arrastando pelo chão, como se ainda estivessem sob o efeito de sedativos pesados, e portas de metal de antigas celas de isolamento batem com uma violência inexplicável, mesmo sem a menor corrente de ar. A sensação relatada por todos que entram ali é a de uma tristeza esmagadora, um peso no peito tão intenso que provoca falta de ar, como se o desespero de milhares de almas tentasse invadir a sua própria mente. O contraste entre a ala moderna e funcional do hospital e as ruínas assombradas cria uma fronteira arrepiante entre o presente e um passado que se recusa a morrer. O relato mais perturbador vem de investigadores que tentaram gravar áudio no local. Seus equipamentos eletrônicos falham misteriosamente, mas os gravadores por vezes captam vozes claras, quase infantis, sussurrando uma única palavra: socorro. Talvez o verdadeiro horror da Colônia Santana não esteja nos fantasmas que ali habitam, mas na terrível constatação de que seus pedidos de ajuda, ignorados em vida, finalmente encontraram uma forma de serem ouvidos na morte, ecoando eternamente como um testemunho da crueldade humana. Nossa próxima história nos leva para a capital, Florianópolis, um lugar que carrega o apelido de Ilha da Magia por uma razão profunda e sombria. Na praia de Itaguaçu, banhistas e turistas se deparam com um cenário incomum. Um conjunto de grandes rochas com formas estranhamente humanoides, espalhadas pela areia como se fossem estátuas de uma civilização perdida. A origem desse mistério não está na geologia, mas no folclore mais antigo da ilha, trazido pelos imigrantes açorianos nos séculos passados. Eles trouxeram consigo não apenas seus costumes e sua fé, mas também suas crenças em bruxaria, uma força poderosa e temida que, segundo eles, fincou raízes profundas na nova terra, tornando-se parte inseparável da identidade local. A lenda que os mais velhos contam em voz baixa explica a origem dessas pedras de uma forma aterrorizante. Dizem que, em uma noite de tempos imemoriais, um poderoso grupo de bruxas decidiu realizar um grande festim na praia, com música, dança e feitiços sob a luz da lua. Em sua arrogância, elas celebraram e se divertiram, mas cometeram uma ofensa imperdoável.
esqueceram de convidar a entidade mais poderosa e sombria de todas, o próprio diabo. Enfurecido com a afronta, ele surgiu das sombras no meio da festa. Como castigo por sua insolência, ele lançou uma maldição terrível, transformando cada uma das bruxas em estátuas de pedra no exato instante em que estavam, condenando-as a uma eternidade de imobilidade, para sempre presas, observando o oceano sem poder tocá-lo. Hoje, as pedras de Itaguaçu não são vistas como simples formações rochosas, mas como guardiãs silenciosas de um poder antigo. Pescadores que lançam suas redes na madrugada afirmam que, em certas noites de lua cheia, é possível ouvir o som de risadas e conversas abafadas vindo da direção das pedras, como se a festa amaldiçoada se reiniciasse no plano espiritual. Caminhar sozinho pela praia à noite é se submeter a uma sensação desconfortável de vigilância, como se dezenas de olhos invisíveis acompanhassem cada passo a partir das figuras de pedra. Muitos relatam que as rochas emitem um frio que perfura os ossos, completamente anormal para o clima da ilha, um frio que não é deste mundo. A crença no poder das bruxas de pedra é tão forte que um aviso é passado de geração em geração. Jamais desrespeite as pedras. Histórias de pessoas que picharam ou tentaram escalar as formações e foram subsequentemente atingidas por uma onda de má sorte e acidentes inexplicáveis são comuns. Dizem também que, horas antes de uma grande tempestade ou ressaca, um lamento baixo e coletivo pode ser ouvido vindo do mar, como se as bruxas, em sua prisão eterna, tentassem avisar os vivos do perigo que se aproxima. Histórias como essa nos fazem questionar o que é real. Você conhece alguma lenda de bruxaria na sua cidade? Compartilhe conosco nos comentários. A sua participação enriquece nossa comunidade e nos ajuda a desvendar mais mistérios. Do folclore ancestral para o terror moderno, nossa quarta parada acontece em um dos lugares mais inesperados, um centro comercial na cidade de Brusque. Ali, ergue-se uma estrutura que desafia a lógica arquitetônica local. Um imponente castelo em estilo germânico, conhecido hoje como o Castelinho da Havan. Construído em 1978 para ser a suntuosa residência de um empresário local, a Villa Schlosser, o prédio sempre foi um ponto de curiosidade e especulação. Sua aparência de conto de fadas, com torres altas e janelas arqueadas, contrastando com a paisagem urbana do Vale do Itajaí, parecia o cenário perfeito para uma história de mistério. E não demorou para que uma surgisse, uma tão persistente que sobreviveu à transformação da mansão em uma movimentada loja de departamentos. A lenda que assombra o castelinho é centrada na figura trágica de uma criança, o espírito de uma menina que teria sido filha de um dos antigos moradores. Os detalhes de sua morte são nebulosos e se perderam no tempo, com versões que falam de um afogamento acidental na piscina da propriedade ou de uma queda fatal de uma das janelas da torre mais alta. Independentemente da causa, dizem que seu espírito infantil e inquieto nunca deixou o único lar que conheceu. E quando a loja fecha suas portas e o último cliente vai embora, o castelo deixa de ser um lugar de comércio e volta a ser o seu playground solitário e fantasmagórico. Os relatos mais consistentes vêm de funcionários da limpeza e da segurança, pessoas que conhecem o silêncio pesado do prédio durante a noite. Eles falam de sons que não deveriam existir em um prédio vazio, risadas infantis que ecoam nos andares superiores, seguidas pelo som de pequenos pés correndo apressadamente. Bolas e outros brinquedos da seção infantil da loja são frequentemente encontrados em locais completamente diferentes pela manhã, como se tivessem sido movidos durante a noite. O relato mais icônico, no entanto, é o avistamento recorrente de uma pequena silhueta parada na janela mais alta da torre principal, uma figura que observa a cidade em silêncio antes de desaparecer na escuridão. O que torna este mistério tão perturbador é o surreal contraste entre a agitação do dia e o silêncio assombrado da noite. Circula um boato, nunca confirmado pela empresa, de que a piscina original da mansão foi completamente aterrada e coberta durante uma reforma, uma suposta tentativa de acalmar o espírito da menina, que continua a vagar. Talvez ela não seja uma presença maligna, mas apenas uma alma solitária, confusa pela transformação de sua casa, que agora caminha invisível entre corredores de produtos, eternamente à espera de alguém que possa ouvir sua brincadeira silenciosa na escuridão. Para nosso último mistério, retornamos ao coração histórico de Florianópolis, a um prédio que foi o centro do poder e do luxo catarinense por mais de 2 séculos, o Palácio Cruz e Souza. Hoje um museu, este edifício imponente, com suas escadarias de mármore, salões ornamentados e espelhos de cristal gigantescos, foi a sede do governo do estado. Ele testemunhou decisões que moldaram a história,
mas também foi o palco de bailes de gala deslumbrantes da mais alta aristocracia, velórios de figuras importantes e episódios sombrios de repressão política, como as execuções sumárias que se seguiram à Revolução Federalista. Cada salão e corredor do palácio está saturado com as emoções extremas de poder: alegria, luto e medo. A lenda que envolve o palácio não fala de um único fantasma, mas de uma assombração residual em escala monumental. Dizem que os espíritos da elite catarinense do século XIX, homens e mulheres da alta sociedade, simplesmente se recusaram a abandonar os salões onde viveram seus dias de glória. Eles continuam a frequentar o palácio, presos em um loop temporal, realizando seus sofisticados bailes de gala em um plano invisível aos nossos olhos. A festa para eles nunca terminou, e os visitantes do museu são apenas intrusos temporários em sua celebração eterna. Os testemunhos mais impressionantes vêm, invariavelmente, dos guardas noturnos e funcionários que permanecem no prédio após o anoitecer. Eles relatam com uma consistência assustadora a experiência de ouvir uma delicada música de valsa vindo do salão de baile, que está trancado e completamente vazio. O som é acompanhado por um murmúrio de conversas e risadas abafadas, como se uma multidão estivesse presente. Olhar para os grandes espelhos do salão é arriscar ver, pelo canto do olho, o reflexo de casais em trajes de época, dançando graciosamente. Reflexos que somem no instante em que se tenta focar o olhar. Passos pesados de botas são ouvidos na escadaria principal e, ocasionalmente, notas solitárias de piano flutuam pelo ar na madrugada. Dizem que a atividade paranormal se intensifica quando o museu cedia eventos modernos, como coquetéis ou exposições, como se a energia dos vivos atraísse os antigos moradores, que se sentem convidados para a festa. Um dos avistamentos mais específicos é o de uma dama de branco, que é vista frequentemente chorando em silêncio perto de uma das janelas do andar superior, olhando para a praça com uma tristeza infinita. O Palácio Cruz e Souza permanece assim, não apenas como um guardião da história, mas como um salão de festas para os mortos, um lugar onde a aristocracia fantasma ainda dança ao som de uma orquestra silenciosa, para sempre prisioneira de sua própria opulência. Guerreiros que nunca encontraram a paz, pacientes cujos lamentos ficaram presos nas paredes, bruxas petrificadas por uma maldição antiga, uma criança solitária em um castelo de compras, e uma aristocracia que dança pela eternidade. Os 5 mistérios que exploramos hoje são mais do que meras lendas urbanas. Eles são as cicatrizes indeléveis na alma de Santa Catarina. Eles nos mostram que por trás da fachada de ordem e beleza, existe uma camada mais profunda e sombria. Um registro de dor, violência e crenças que a história oficial se esforçou para apagar. Cada sussurro no vento, cada vulto na escuridão, é um testamento de que o passado não é algo morto e enterrado. Ele está vivo, respirando ao nosso lado, insistindo em ser ouvido. Essas narrativas nos forçam a questionar a natureza da nossa própria realidade. Elas nos lembram que o terror mais eficaz não é aquele que salta da tela, mas aquele que se insinua silenciosamente em nossa percepção do mundo. Ele está oculto na história não contada de um campo silencioso, na arquitetura de um prédio antigo ou no folclore que tentamos descartar como superstição. O medo real floresce na possibilidade de que esses lugares não são apenas assombrados por fantasmas, mas que eles próprios são a assombração. Monumentos vivos de tragédias que se recusam a ser esquecidas, lembrando-nos que somos apenas visitantes temporários em uma terra que possui memórias muito mais antigas e aterrorizantes do que podemos conceber. E assim, enquanto as sombras se aprofundam e o silêncio da noite se instala, talvez você comece a olhar para os lugares ao seu redor de uma maneira diferente. Talvez perceba que cada cidade, cada rua antiga, cada floresta escura, guarda seus próprios segredos enterrados, suas próprias histórias esperando pacientemente para serem redescobertas. O terror urbano não é uma ficção distante. Ele é o eco persistente da história, uma presença sutil que caminha conosco. As histórias que você ouviu hoje provam que, não importa o quanto tentemos, alguns passados simplesmente se recusam a morrer. Se você chegou até aqui, é porque sua coragem foi testada. Qual dessas histórias mais perturbou você? Existe algum lugar assombrado em sua cidade que mereça ser investigado? Deixe seu relato nos comentários, pois a sua experiência alimenta a nossa busca pela verdade oculta. Inscreva-se no canal.